Querido irmão, querida irmã, para esse sábado da oitava da Páscoa, nesse dia 15 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 16, do versículo 9 a 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, os apóstolos, tristes e chorosos pela morte de Jesus, não acreditam nas testemunhas de sua ressurreição. Primeiramente, não dão crédito ao testemunho de Maria Madalena, que tinha visto o ressuscitado. Depois, não acreditam nos 2 discípulos que voltavam para a aldeia de Emaús e que reconheceram Jesus ao partir o pão. Continuam incrédulos. Para eles, era muito difícil admitir que o Messias chegaria à glória passando pela cruz. Jesus então aparece diretamente aos 11 e reprova-lhes a falta de fé. Os discípulos, no entanto, duros de coração para crer, deverão transformar-se em verdadeiros homens de fé. Só com essa condição poderão receber de Jesus o mandato de percorrer o mundo inteiro, anunciando esta experiência transformadora. Querido irmão, querida irmã, nas diferentes manifestações e aparições, Jesus oportuniza o amadurecimento da fé e o entendimento da missão. A tarefa de levar o evangelho aos povos é grandiosa e interminável. Os anunciadores necessitam fortalecer continuamente a fé para dar conta da preciosidade da missão. Não se trata de ensinar regras e normas, mas de apresentar um jeito novo de viver, em que a felicidade se faz visível e concreta. Jesus é a novidade aguardada desde sempre. Todos desejamos nos inserir na dinâmica do ser cristão para encontrar o verdadeiro propósito de vida. Se nos deixarmos tocar pela graça de Deus, muitas mudanças ocorrerão. Somente a fé pode satisfazer nosso ardente desejo de ter um coração novo. Querido irmão, querida irmã, a proposta para o dia, anunciar Jesus, é um modo privilegiado de ser agradecido à vida. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Cristo Jesus, teus discípulos não acreditam no testemunho de Maria Madalena a teu respeito. Não acreditam tampouco quando te manifestas a eles agrupados. Por isso, desaprovas a falta de fé e a dureza de coração deles. Senhor, aumenta nossa fé em tua constante presença entre nós. Amém.
Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse sábado, da oitava da Páscoa, nesse dia 15 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 13 a 21. Rezar o Salmo responsorial, Salmo 117, do versículo 1 a 21. Também o texto de Marcos, capítulo 16, 9 a 15. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si: que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia de hoje faz como que um resumo daquilo que vimos durante esta semana. As sucessivas aparições de Jesus e a dificuldade dos discípulos em acreditar nos sinais e nas manifestações de Jesus. Tudo isso por causa da dureza do coração deles, ferido pelo ocorrido. Contudo, mostra-nos que quando nosso coração está de alguma forma machucado, temos dificuldade de percebê-lo e assim teremos também dificuldade de anunciá-lo, como pede o evangelho de hoje. O texto que temos para esse dia é do Evangelho de Marcos. Ele retoma o primeiro dia após o sábado, quando Jesus aparece a Maria Madalena. Marcos indica quem era Maria Madalena, aquela da qual haviam sido expulsos 7 demônios. Noutras palavras, era uma mulher que tinha um histórico de pecado, tinha sido muito pecadora. Porém, havia se libertado dos seus pecados e agora havia sido escolhida para ser a primeira pessoa a se encontrar com o ressuscitado. Jesus continua nos surpreendendo. Ele poderia ter escolhido qualquer um dos seus discípulos, como por exemplo Pedro, que esteve tão próximo dele, ou então o discípulo amado, ou qualquer outro entre os 11. Mas foi escolher justamente Maria Madalena, a pecadora arrependida. É, na verdade, o coração misericordioso de Jesus que não vê os nossos pecados quando eles são perdoados. Ele vê apenas a pessoa redimida. Maria Madalena foi agraciada com esse episódio que a colocou em destaque na vida de Jesus e no reino dos céus, porque conseguiu se libertar dos seus inúmeros pecados. Difícil é entender esse coração misericordioso de Jesus e seus mistérios. Nós dizemos que perdoamos, mas dificilmente damos uma chance a quem pecou.
Vemos sempre estampado no seu rosto o pecado cometido, mesmo que a pessoa tenha mudado de vida. Os discípulos, com suas limitações humanas, não entenderam muito bem tudo isso. Não acreditaram quando ela lhes contou do encontro com Jesus. Achavam que era fantasia da cabeça de uma mulher tomada pela dor da perda de alguém que muito amava. Jamais podiam imaginar que Jesus iria aparecer para uma mulher como Maria Madalena. Também nós, se estivéssemos lá, não acreditaríamos. Jesus, porém, insiste com eles para que acreditem, como também insiste com cada um de nós, para que possamos crer na ressurreição e no testemunho que é dado pelos discípulos e missionários de hoje, homens e mulheres que fazem a experiência do encontro com Ele nas suas ações em prol da vida. Jesus apareceu também a outros dois quando voltavam do campo, mas os demais não deram crédito. Por fim, ele aparece quando todos estão reunidos e os repreende por causa da falta de fé e pela dureza do coração. Depois da repreensão, ordena-lhes a ir pelo mundo inteiro a anunciar o evangelho. É esse o convite que ele também nos faz hoje. Depois de uma semana com tantos sinais, tantas provas da sua ressurreição e da sua insistência e da insistência de Jesus de que continua agora ressuscitado entre nós, não dá mais para ficar de coração endurecido, fracos na fé, acomodados e sem agir. É o momento de irmos pelo mundo anunciar essa boa notícia. Acabaram os festejos, é hora de colocar a mão na massa e fazer tudo o que Jesus ensinou. É o que veremos daqui para frente, a partir de amanhã, com a liturgia do segundo domingo da Páscoa. Essa certeza é que irá nos fortalecer na missão e vai nos dar perseverança, mesmo que haja dificuldades, obstáculos, perseguições, incompreensões, etc. É o que a primeira leitura relata. Pedro e João continuam firmes na pregação e no anúncio do evangelho. Muitos aderem a eles porque agem como Jesus agia, agem em nome de Jesus. O Senhor ajuda todo aquele que age em seu nome. Por isso, os discípulos podiam fazer grandes e belas coisas. Pedro e João não desistem, mesmo que as autoridades tentem convencê-los do contrário. Eles não se deixam enganar, subornar ou se levar por ameaças e intimidações. É Cristo que está com eles. Diante disso, sentem-se fortalecidos e convictos da missão a ser desempenhada. Querido irmão, querida irmã, que possamos nesse tempo pascal aprender com os primeiros discípulos de Jesus, como ser autênticos discípulos e missionários, como pediu a Conferência de Aparecida. O discípulo e missionário não esmorece diante dos desafios e dificuldades. Foi isso que fizeram Pedro, João e os demais. É isso que devemos fazer. Sigamos adiante no anúncio da ressurreição. E encerrando este momento, rezemos juntos. Pai, que eu persevere no difícil caminho da fé, que me prepara para anunciar à humanidade a ressurreição do teu Filho. Amém.